Oi! Hoje é a resenha do conto Um Bom Lugar para Visitar, de Jeffrey Deaver, aqui da coletânea USA Noir, de histórias policiais no ar. Aliás, o último conto aqui deste pequeno calhamaço, e com isso terminamos mais um livro no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quando você é um golpista natural, operador e jogador, desenvolve-se sexto sentido para farejar oportunidades. E é isso que Ricker Kelleher está fazendo agora, observando dois homens na frente do bar esfumaçado, perto de uma janela engordurada que ainda tem um buraco de bala feito há 5 anos. Não sei o que estava acontecendo, mas nenhum dos dois parecia feliz. Assim começa Um Bom Lugar para Visitar, de Jeffrey Deaver, que conta a história desse tal Rick, claro, um malandrão, que está diante de uma grande oportunidade acontecendo ali diante de seus olhos. Ele percebe que claramente os dois homens ali na frente dele estão discutindo a respeito de algo que não deu certo. A atitude de um dos homens, muito nervoso, ele fica batendo com a mão no balcão, quase derrubando os copos. Está claro que algo deu errado, enquanto que o outro fica meio que dizendo: não chame muita atenção, né? Afinal de contas, o que aconteceu aqui não pode ser dito para todo mundo. Claro, o Rick não está ouvindo isso, mas está deduzindo pelos gestos que os dois homens estão fazendo na frente dele. Acontece que o homem que está nervoso acaba indo embora do bar e Rick resolve ir atrás do outro para entrar nesse golpe. Com certeza, claro que o cara ali, chamado Bob Gardino, diz que não, o que você viu aí não tem nada demais, eu estava só conversando com esse outro cidadão, mas não está acontecendo nada de estranho aqui não, perfeitamente legal, apenas um negócio. Claro que Rick cutuca ele e acaba descobrindo que sim, havia um golpe acontecendo. Aliás, é o finalzinho do golpe, acabou de ser encerrado. O golpe é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. O cara que saiu estava interessado em comprar um barco muito caro, $500 mil, mas só ia desembolsar 100 mil. Por outro lado, o Bob Gardino ia oferecer um certo barco desviado ali de apreensão policial, na faixa, né? O cara ia pagar 100 mil por um barco que valia 500 mil, até quase $1 milhão. Mas qual é o golpe? Na hora que depois de receber o dinheiro, o Bob diz para a vítima, né? Para o pato: olha, bom, a gente vai ter que cancelar tudo porque a polícia descobriu o esquema. E obviamente a pessoa que não quer se envolver com nada, né, acaba desistindo, fica irritado, claro, mas é o golpe do vigário, né? Sempre é o malandro que quer ser mais esperto do que o outro. Coisa típica. Enfim, sabendo do golpe, o Rick quer entrar na bolada. E esse tal Bob diz: ok, eu divido um pouco a grana com você, mas se você conseguir um sujeito que sim, invista bastante para conseguir um barquinho novo. E é justamente o que Rick vai fazer agora, depois que ele sai do bar. Ele vai procurar outros parceiros de malandragem, ou seja, procurar o seu pato, para passar para o Bob Gardino e depois receber a sua comissão lá em torno de 40%, por aí. Só que para isso, ele acaba se envolvendo em um outro golpe que está acontecendo ali na praça. E envolve não apenas outros dois malandros, mas como também um policial corrupto de nome Sheffer. Mas o que vai acontecer desse bolo todo, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Eu já comentei em vídeos anteriores a respeito aqui dessa coletânea USA Noir que esses últimos contos estão ficando mais interessantes e mais parecidos com histórias que a gente está acostumado a ver nesse estilo de policial noir, onde a gente tem aquela coisa da investigação, onde a gente tem os típicos malandros. No caso aqui, a gente tem os espertões que ficam enganando os outros, ou seja, ganhando dinheiro fácil e fácil. O problema dessa história aqui é que não dá para dizer muitos detalhes a respeito dela, porque acontecem muitas reviravoltas ao longo da narrativa. E se eu falar um detalhe, você fica já deduzindo o que vai acontecer a seguir. Mas é basicamente isso que acontece. Quando o Rick percebe que há um golpe ali na frente dele acontecendo e ele fica interessado, querendo participar da bolada, ele vai atrás e achar um pato para entrar, para oferecer para o Bob Gardino. Para isso, ele tem que pedir ajuda também para o policial corrupto. E aí, quando uma história ou um golpe se encerra e a gente começa a enxergar o outro que está acontecendo ali também na mesma região, a gente fica achando é uma coisa desconectada. A história parece que não está funcionando. Parecia interessante, parecia prometer muito, mas de repente a história estanca, começa outra coisa diferente.
tem lá o seu motivo porque vai acontecer a tal da reviravolta um pouquinho depois. O problema, a reviravolta em si não tem nada demais. É sempre interessante também nesse tipo de história. Só que acontece muitas reviravoltas, uma atrás da outra, e o texto começa a ficar capenga. Porque justamente para essas reviravoltas terem sentido, precisa ter uma coincidência, uma conjunção astral, planetas com lua, sol, tudo tem que estar alinhado para dar certo para o golpe que está envolvendo toda a história. Sim, há um grande golpe acontecendo aí, quem é esperto talvez não seja tão esperto assim. Não vou dar detalhes. No geral, você pode pensar, não, é muito interessante, essas coisas de histórias que tem bastante reviravolta sempre são atraentes. Só que no caso, o problema aqui dessa história do conto do Deaver é que a justificativa para tudo funcionar é apenas sorte, porque não tem motivo nenhum das coisas se alinharem assim tão perfeitamente como é necessário para que o golpe final aconteça da maneira que ele acontece. Ou seja, na verdade, não tem uma coisinha fora do lugar. E muita coisa poderia acontecer entre uma etapa e outra. Aliás, não são 2 etapas, são 3, 4 etapas. E é tão confuso que chega àquele ponto de uma história onde tem que parar tudo e explicar. Não, aquilo que você viu antes, não, é fulano, é ciclano. O que está acontecendo ali já era um golpe dentro de um outro golpe, aí você não percebeu e... Ou seja, para a história funcionar realmente, você tem que fazer uma certa vista grossa. Considerar tudo aceitável, principalmente as coincidências necessárias para os golpes darem certo. E depois, tudo bem, a história acaba e você termina de ler e fica pensando a respeito. Aí você fala, peraí, como é que esses aí que estão dando o golpe principal pensaram em tudo isso, se essas pessoas não têm lá muito, como é que eu vou dizer, tarimba para isso. Eles não são exatamente malandros. Como é que eles conseguem armar tudo isso? Claro, tem uma certa pessoa ali no meio da história também, que, digamos, tem uma certa experiência nesse ponto, podia ter dado algumas dicas, podia ter conseguido facilitar as coisas. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse personagem que ajuda esses eventos a acontecerem, ou tipo supor, não, quando acontecer tal coisa, o efeito vai ser exatamente esse. Mesmo assim, é forçar a barra. Ou seja, depois que você termina de ler a história, você começa a ver toda a estrutura montada, a coisa vai ficando pior. Não funciona, não é funcional, aliás. Principalmente como eu comentei, nada dá errado entre todas as etapas, como deveria acontecer geralmente. A história ficaria mais interessante se em algum momento uma coisinha saísse fora do lugar e depois acontecesse até um outro evento que você poderia achar também deslocado da ação principal e você falar, e depois você descobrisse ao final que, aquilo foi uma correção de rota, por isso que soava estranho. Mas não, tudo que está estranho aqui, na verdade, está tudo certinho demais. Resumindo, a história que parecia ser boa no começo, ela vai descendo uma ladeira e vai ficando realmente nada a ver ao final. Claro que, mesmo assim, você pode ainda relevar tudo e ao final achar, uau, que história cheia de reviravolta, muito bom, grande encerramento aqui dessa coletânea de contos. Sim, será para alguns leitores essa visão e para outros como eu vai perceber que você está tentando me enganar, mas você não me engana não. Seu Deaver, a história está mal estruturada. O que a gente costuma convencionar quando escreve uma história é que ela não é verossímil, há furos de lógica interna. Então, um bom lugar para se visitar. Aliás, falando no título do conto, qual é esse local interessante para se visitar? Porque a gente precisa lembrar, né, que todas as histórias aqui dessa coletânea USA Noir, ela é baseada numa certa cidade dos Estados Unidos da América. No final das contas, eu até já comentei, né? A localidade onde acontecem essas histórias acabou não importando muito em vários momentos, em várias histórias. Foi o caso quase aqui. No finalzinho, na última frase da história, há uma justificativa para o título do conto. Mas isso também não ajuda nada. Ou seja, para um bom lugar para visitar de Jeffrey Deaver, eu atribuo apenas 3 asteriscos. É fraco. Bom, é isso. Como eu disse lá no começo do vídeo, terminamos mais um livro aqui do projeto Contos do Meio-Dia. Foram 37 contos de histórias policiais, que variou entre interessantes, mais ou menos, algumas fraquinhas, mas brevemente eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma resenha geral aqui a respeito de todas essas histórias. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu vou deixar aqui do lado dicas de outras resenhas também do
projeto Contos do Meio-Dia de outros livros que a gente viu ao longo do ano. E até mais!